Vamos falar um pouquinho do anticoncepcional e os seus efeitos? Bem-vindo ao meu canal! Que bom ter vocês aqui para mais um vídeo. E eu já começo falando que, é claro, né, gente, eu tô contando a minha experiência e cada pessoa, cada organismo reage de uma forma, né? E não também assim demonizando tanto o anticoncepcional. Eu acredito que o anticoncepcional é muito importante e foi porque o anticoncepcional foi sim uma libertação para nós mulheres, para a gente decidir a hora que a gente quer ser mãe e o nosso tempo, né? E se queremos ser mãe ou não. Então foi sim uma libertação. Só que, como tudo, uma decisão tem suas consequências, né? Toda decisão tem os seus pós e os seus contras, né? Eu mesmo, quando comecei ali minha vida sexual, minha mãe, a primeira coisa que falou foi: me avisa que eu vou com você no ginecologista para você começar a tomar seu anticoncepcional. E foi assim, eu fui no ginecologista, minha mãe me levou. E o anticoncepcional, tipo, ela já falou pro médico, né? Ah, trouxe aqui, ela já tá querendo começar a vida dela sexual. Na verdade, nem foi assim, né? Minha mãe disse, ela já tá querendo aprontar e ela vai começar a tomar anticoncepcional. E o médico só olhou assim, tipo, né? Tinha ali quase 16 anos, uns 15 anos e meio por ali. E ele falou, você quer anticoncepcional em comprimido ou injeção? Minha mãe disse injeção, porque o comprimido ela vai esquecer. E aí eu fiquei tomando por muito tempo. Naquela época que eu comecei, o único intuito era realmente não ter filho, não engravidar. Esse é o objetivo principal, né, do anticoncepcional. Se bem que tem ginecologista que passa para os outros motivos, né? Quando a mocinha tem um fluxo muito grande, quando ela tem algumas coisinhas ele passa, porque eu já tenho uma prima que tinha um fluxo muito grande e ela nem pensava na possibilidade de sexo nem nada, e o ginecologista já passou para poder diminuir o fluxo dela, que era demais mesmo. No meu caso, meu único intuito era não engravidar. E isso acontece muito bem, né, gente? Porque é anticonceptivo, já diz, né? Para você não engravidar, um anticonceptivo, ele é um anticoncepção, né? Então, um anticoncepcional, se você quer engravidar, você não faz sexo, porque ele tira toda a sua libido de sexo. Quer dizer, alguns, né? Quando eu comecei a tomar, eu não sentia muito bem os efeitos, tá? Os efeitos colaterais do anticoncepcional. Até porque a minha única meta, que era não engravidar, isso acontecia muito bem, né? E eu não sentia, e a gente, quando é adolescente, a gente tem tantos hormônios à flor da pele, que eu nem passou pela minha cabeça que algumas coisas que eu tinha estava relacionado ao anticoncepcional. Como, por exemplo, minha dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça. Ali, bem novinha, ali com 18, 17, eu comecei. E aí, no médico, esqueci o nome do médico agora, só para verificar essas minhas dores de cabeça. E aí, viu que eu tinha enxaqueca. E eu nem relacionava, sabe? Nem relacionava. Eu tomei o anticoncepcional durante 11 anos, né? Muito tempo, muito tempo. E até mesmo na época que eu parei de tomar anticoncepcional, eu parei porque, assim, o último anticoncepcional que eu tava tomando, ele funcionava assim, 21 dias você tomava e 7 dias você dava uma pausa. E acontece que nesses 7 dias de pausa, meu corpo, eu acredito que começou a ficar viciado com remédio, porque nesses 7 dias de pausa, gente, eu sentia tanta dor de cabeça, e a dor de cabeça só parava quando eu voltava a tomar o anticoncepcional. E eu lembro que teve uma época que minha dor de cabeça estava tão forte que uma cartelinha de dipirona nesses 7 dias ia uma cartela de dipirona nessa uma semana, quando era a minha pausa. E eu comecei a achar estranho, sabe? Eu falei, isso não tá certo, isso não tá certo. E aí fui na médica e falei, doutora, eu acredito que meu corpo, ele tá viciado no anticoncepcional que eu tô tomando. E ela, qual que você tá tomando? Aí eu disse, ela falou, é muito forte pra sua idade. E ela disse, né, todo remédio é ruim, todo remédio é ruim. Só que tem alguns que tem os efeitos colaterais menores, tem uns que tem menos hormônio. Então a gente precisa, pelo menos, identificar bem qual é o melhor pra gente naquela época, se o anticoncepcional for uma opção, né? E quando a gente é um adolescente, eu acho que é uma das melhores opções,
Porque a gente não tem o controle autossuficiente do nosso corpo. A gente acha que tem, mas a gente não tem. Então, quando a gente é adolescente, a gente não tem controle nenhum. A gente age pela emoção, pela empolgação. A gente acha que não vai acontecer com a gente. Não, isso daí não vai acontecer com a gente não e tal. Comigo vai ser diferente. E acontece que muitas das vezes não é, né? E aí eu fui nela e ela falou, não, né, nenhum remédio faz bem, mas já que vai tomar, já que é a sua decisão tomar, que você tome o mais leve e tal. E aí eu falei, então tá bom, né? Fiquei com muito medo de parar, porque ela falou, ó, para de tomar esse, fica, acho que ela pediu 3 meses, usa a camisinha e aí a gente troca o seu remédio, né, pra poder fazer uma limpeza no seu organismo. E eu fiquei com muito medo e tal. E aí eu lembro que eu nem parei de tomar. Eu falei, não, meu marido não vai usar camisinha. A gente não era acostumado com a camisinha. Falei, ele não vai usar. E aí, no mês seguinte, eu com aquela dor de cabeça insuportável, porque era muito insuportável. E aí eu falei pro meu marido, ó, você vai usar o preservativo, porque eu vou ter que parar. E você vai ali, eu uso, eu já falei que eu uso. E eu falei, mas você vai usar mesmo, porque eu tinha muito medo, sabe, gente? Eu não queria ser mãe naquela época, e eu tinha muito medo de engravidar, não era meu objetivo na época, e tipo assim, nem passava pela minha cabeça a ideia, sabe? E aí, tá bom, quando eu parei o anticoncepcional aos 26 anos, foi numa época que eu tava com tanta dor de cabeça, que eu comecei a pesquisar o que causava dor de cabeça. E aí a enxaqueca, elas são causadas por 3 motivos principais. Sono, e eu sempre dormi muito bem. Estresse, e eu não tinha tanto assim. E a alimentação ruim. Então foi numa época que, além de eu melhorar minha alimentação, eu tava bem focadinha na academia naquela época. Além da minha alimentação melhorar por causa do anticoncepcional, que a ginecologista me indicou, a gente fazer essa troca, eu tinha que ter uma pausa, eu comecei a buscar muito pelo assunto. E caí no canal da maravilhosa Kátia Damasceno, que falava muito sobre sexualidade. Então, aos 26 anos, além de eu começar a buscar uma coisa que antes eu não buscava, que era falar sobre sexualidade feminina, sabe? Veio minha alimentação melhorada, assim, minha alimentação melhorou tanto e foi de uma maneira tão assim fácil. Eu lembro que eu comecei a fazer coisinhas gostosas e mais saudáveis, que eu lembro que em 6 meses eu perdi 6 quilos de uma forma assim que eu nem sentia. Porque no final de semana eu sempre gosto de pedir uma pizza, comer um lanche, comer uma comida diferente, eu não parei. Só que eu comecei a trocar o pão de forma pelo pão integral, começar a diminuir, começar a contar quantas colheres de arroz eu botava, quantas colheres de feijão. Quando eu queria doce, eu comecei a comprar aquelas caixinhas de barrinha cereal e trocava um docinho chocolate por uma barrinha cereal. Então assim, eu fiz umas trocas e tava bem de boa pra mim, sabe? Foi bem tranquilo. E aí, gente, tudo que eu sentia antes do anticoncepcional, que eu achava que era eu, tipo, muita dor de cabeça, eu sentia, quando a gente é jovem a gente não sente nada disso, tá? Mas conforme for passando o tempo, eu senti que a minha libido, ela diminuiu. E sabe um carro, aqueles carros antigamente que funcionava manivela? Pois é, funcionava dessa maneira, assim, ó, era muito difícil. E eu achava que era uma fase, que talvez era o serviço, era muito cansaço. Eu sentia também, assim, posso dizer, o meu humor, um dia eu tava muito bem, no outro dia eu acordava assim meio estranha, tudo tava ruim, tudo tava chato, eu achava que eu era até bipolar. Eu falava, meu, será que eu sou bipolar? Porque do nada eu começo a ficar desse jeito. E eu achava que era eu, sabe, que tava nesses níveis de humor, assim, do nada eu tava chata, eu mesma não me aguentava. E eu achava que era eu, falando, será que eu sou bipolar? Às vezes passava isso pela minha cabeça. E quando eu parei de tomar o anticoncepcional, lembra o carro que funcionava ali a manivela? De repente começou a funcionar como um carro manual, não automático ainda, mas de repente era só virar a chavezinha e passar a marcha que já, as coisas já iam. E eu lembro que até o meu esposo falava assim, ei, se for pra mim usar camisinha e ver minha esposa desse jeito, eu uso camisinha de boa. Porque era que se com anticoncepcional você faz sexo 2 vezes no mês, sem o anticoncepcional você faz 2 vezes por semana fácil, assim, sabe? Eu senti muita diferença. E o meu corpo, o meu humor, eu comecei a sentir coisas, sabe? Eu comecei a me conhecer.
Eu lembro que chegou uma época que quando eu sentia dor de cabeça, eu pensava, dormi mal? Ah, por isso que eu tô com dor de cabeça. Eu comecei a entender muito mais o meu corpo e eu gostei. E falei, não quero mais um anticoncepcional, porque eu senti muita melhora, muita melhora. E por que que eu vim falar desse assunto agora, né? Eu com 30 anos. Porque quando eu senti uma melhora, como eu também estava muito bem no meu desempenho ali na academia, da minha alimentação, estava sem o anticoncepcional. E aí eu senti que melhorei, mas eu nem associei tanto ao anticoncepcional. Quer dizer, eu associei ao anticoncepcional, mas eu também falava, não, é meu estilo de vida e tal. E por causa da endometriose, descobri que eu tenho endometriose agora aos 29 anos, eu tive que fazer um tratamento que era à base de hormônios. Então eu tomava 2 anticoncepcionais, uma injeção e outra comprimida, e eu comecei a sentir tudo de novo, sabe? A pele fica maravilhosa com anticoncepcional, tá? A pele realmente, o cabelo também, eu sinto que sem o anticoncepcional o cabelo fica mais oleoso. Mas tudo aquilo que eu sentia antes, aquele humor ácido, sabe? Aquele dia que seu humor você tá se sentindo insuportável. Disso, gente, eu falei dos anticoncepcionais, a percepção que eu tive, né? Fora todo o restante, né? Fora o risco de ter trombose, fora... Quando a gente pega a bula do anticoncepcional, parece uma carta de tão gigante. E quando a gente começa a ver os efeitos colaterais, é tantos efeitos colaterais que é muito preocupante, né? Que eu nem vou falar todos nesse vídeo, mas existe também esse risco, né? Todo esse risco e todos os efeitos colaterais que já diz ali na bula. Fiquei 3 anos sem o anticoncepcional e eu comecei a entender como funcionava o meu corpo e eu pensei, rapaz, que mudança, que diferença, sabe? Você melhora muita coisa no seu corpo. Você sente ali quando tá pra menstruar, o corpo já muda, meu seio já começava a menstruar. Sabe, o período que eu tava no meu período fértil, eu sentia que eu tava no meu período fértil, sentia quando já tinha acabado, coisas que eu nunca tinha associado ao anticoncepcional. Você não entende muito como o seu corpo funciona e eu comecei a entender um pouco melhor. E a libido realmente foi a principal, sabe? Quando eu voltei a tomar agora o tratamento pra endometriose, além de eu engordar, em 6 meses eu engordei 4 quilos. Pensei, caramba, que diferença sobre isso, e eu preciso gravar um vídeo, né, que tem essas diferenças, né, gente, não que o anticoncepcional seja ruim, mas como agora eu tô muito buscando sobre isso, como o médico falou, né, toda decisão tem o seu ônus e bônus, né, e toda decisão vem com ela também as consequências. Eu acho que o anticoncepcional é muito importante pra gente, e ainda mais dependendo da fase que a gente tá, né? Igual quando eu era adolescente, o principal era não engravidar. Então, eu não me importava com nada. Na verdade, eu nem sentia. A gente tem tanto hormônio que a gente não sente as diferenças. Eu acho que quando a gente é adolescente, a melhor coisa é o anticoncepcional, porque dá uma liberdade da gente saber que não vai engravidar, que sem ele a gente não teria. A gente viveria sempre ali, né? Pisando em ovos. Eu acho que, ainda mais a gente quando é adolescente, é importante. Mas depois, adulta, já casada, já me entendendo um pouco melhor como funciona o meu esposo, né? Quando a gente é adolescente, a gente vive muito a flor da pele. Quando a gente tem uma vida mais estável ali e tal, não é desse jeito. Então a gente já, para aí, deixa eu pegar o preservativo. Então a gente tem esses cuidados que quando a gente é adolescente não tem. E agora adulta, a gente sente a diferença, a gente coloca na ponta do lápis, coloca na balança se vale a pena ou não, sabe, tomar. Eu acabei de fazer meu tratamento da endometriose, acabou, e eu tô pra dar uma decisão, né, se eu quero voltar com o tratamento ou não, mas assim, gente, só se realmente precisar, realmente eu fazer esse tratamento, porque eu nunca mais quero tomar anticoncepcional. Eu acho que a decisão agora, aos 30 anos, eu já tendo um pouco mais de noção do meu corpo, eu acho que os efeitos positivos pesam muito mais na balança do que o não ter filho, sabe? Agora, também por eu estar numa fase que agora a gente já tá começando a repensar sobre ter filho ou não. Então, é claro, né? Uma outra fase a decisão fica muito mais fácil.
E assim, gente, né, como eu falei antes, tudo depende da fase da pessoa, do que é melhor pra ela. Hoje tem vários tipos de anticoncepcionais, né? Tem um anticoncepcionais com mais hormônios, tem um com menos hormônios, tem alguns anticoncepcional que algum ginecologista até fala que não tira tanto a libido como outros, então é sempre importante pesquisar o que é melhor. Hoje também tem os DIUs, né? Tem uma função mais natural do corpo, né, de usar o próprio hormônio do corpo. Então, assim, como tudo tem seus ônus e bônus, como tudo na vida, tudo tem seus pós e contras, e cabe a gente decidir de acordo com o nosso momento, com a nossa decisão ali, né, para aquela hora e o que é melhor pra gente ali naquele momento, né? E é isso, gente, eu vim bater esse papo com vocês dos efeitos colaterais que foi comigo, né? Caso eu precise fazer um tratamento para endometriose e continuar, é claro que eu vou fazer, apesar de ser com muito hormônio, mas eu espero e de verdade eu pretendo nunca mais ficar em função do anticoncepcional, porque, como eu disse, os efeitos positivos no meu corpo, pra mim, Tamires, na fase que eu estou, os efeitos positivos são muito gigantes, são muito maiores do que os efeitos negativos, sabe? Antigamente não. Adolescente eu falava, o 99% de certeza de não engravidar vale muito mais a pena do que todo o restante. Mas hoje as coisas mudaram. Então é isso, gente. Eu vim bater esse papinho com vocês aqui, né? Um papinho de menina, um papinho ali de amigas, escutando um pouquinho como que foi a minha versão. Porque quando eu fui parar de tomar um anticoncepcional aos 26, eu busquei muitos vídeos relacionados para ver como que era a experiência das pessoas e eu vim fazer o mesmo, sabe? Eu espero ter ajudado com esse vídeo e até o próximo vídeo. Mas antes de ir embora, vai lá, deixa sua curtida, se puder, se inscreva no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.